Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a uma live sobre a importância dos minerais na saúde integrativa, na medicina integrativa, na odontologia integrativa. Vou pedir a todos que mantenham seus microfones fechados por enquanto, tá bom? Bom, mais uma vez sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de introduzir aqui a pessoa maravilhosa do nosso palestrante médico. Ele é especialista em endocrinologia, em nutrição, geriatria integrativa, e para mim é uma grande honra estar com ele, né? É um cara que tem assim um caminhão de conhecimento, e eu espero que vocês todos aproveitem bastante esses minutos que a gente vai poder desfrutar, né, na presença dele. E é nada mais, nada menos do que o Dr. Jorge Jamile, médico integrativo, que entende como ninguém do que é realmente nutrição celular, né? E palestrante internacional, já fez algumas palestras lá fora, em Harvard, e é um grande prazer que a gente possa tê-lo aqui nessa noite. E ele vai falar um pouquinho do princípio básico do que é homeostase, né? Como se produz o equilíbrio e como se promove o equilíbrio no sentido mais amplo e mais integrativo do momento, né? Uma vez que a gente está hoje em dia muito preocupado com imunidade, muito preocupado com qualidade de vida, esse assunto nunca teve tão na pauta como atualmente, devido ao nosso momento pandêmico, um cenário bastante inseguro, né, do ponto de vista biológico, e que se estende, obviamente, para todas as outras facetas da nossa vida, né, político, econômico e social, familiar, enfim. Mas aqui a gente vai se ater realmente à questão da saúde. Então, com a palavra aqui o nosso doutor, médico Jorge Jamile, seja muito bem-vindo aqui nessa live, tá? E somos aqui todos ouvidos para que você possa, doutor, colocar aí a sua visão dessa importância, dessa relevância dos nossos alunos e dos nossos espectadores compreenderem hoje de uma forma bem objetiva, porque a gente vai ter tanto tempo assim, mas compreender o básico do que é atentar para essa parte molecular, tá? Então, sem mais delongas, a palavra é sua, doutor. Muito obrigado. Obrigado por suas palavras, obrigado pelo convite. É sempre um prazer compartilhar um pouquinho de conhecimento desse assunto que é tão interessante para mim, não é? A gente conversa sobre isso desde o século passado, literalmente. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para nós termos um roteiro. Muito bem. Então, vocês estão visualizando aí correto? Estão visualizando a tela, não é? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da suplementação mineral na saúde como um todo, não é? Então, uma pequena apresentação. Eu tenho formações em endocrinologia, nutrologia, geriatria ortomolecular, tenho 3 cursos em Harvard na parte de endocrinologia. Eu gostaria de começar fazendo um tributo ao Dr. Olímpio Faisal, né? A gente está no meio de odontólogos, né? E o Dr. Olímpio, para mim, pessoalmente, como um amigo, um professor, né? Eu devo muito a ele. Ele é um grande visionário, né? Que
abriu meus olhos para essa visão da medicina, né? Apesar de ser dentista, ele sempre teve essa visão integrativa da odontologia, né? E me proporcionou ter essa visão integrativa dentro da medicina, né? Então a gente vai, fica aqui minha homenagem, fica aqui meu agradecimento eterno pelo que ele me proporcionou. Eu fui o médico de sua clínica durante 5 anos e aprendi muito com ele. Dr. Olímpio né? Ele está vivo, um querido amigo. Ele não exerce mais, mas ele está com muita saúde, graças a Deus, e ele foi, para quem não conhece, ele foi a pessoa que concebeu os efeitos deletérios do mercúrio nos amálgamas, é reconhecido no mundo inteiro em relação a isso, né? E a pessoa para sentar na cadeira dele tinha que passar na mão de um médico. Inicialmente foi o Dr. Celso, durante vários anos, e o Dr. Celso foi ficando velhinho e eu vim a substituí-lo. Mas a ideia era que a pessoa tivesse ali um meio biológico apropriado para receber ali o tratamento odontólogo do Dr. Olímpio, né? Então, as principais celebridades do Brasil e de vários países vinham ao seu consultório e tinham que passar pela mão do médico com essa visão integrativa para sentar na cadeira dele, né? A gente tem alguns exemplos, né? A gente tem um ex-presidente, eu não posso falar o nome, mas que o implante, o osso derretia com o implante, né? Não fixava nada ali naquele osso, né? Por conta de uso de substâncias, eu não posso prolongar muito, vão acabar identificando, mas o uso de drogas, não é, descalcificava aquele osso, não é, impossibilitava qualquer possibilidade de implante. A gente teve um caso de leucemia que a gente documentou, tudo isso documentado, claro que o do ex-presidente não documentamos, mas esses 2 casos que eu vou relatar agora foram documentados. Nós tivemos uma paciente com leucemia, que ele descobriu, conectou, relacionou a leucemia com o amálgama, né, o mercúrio, né, e nós documentamos todo o processo, um processo muito doloroso. Nós, depois de remover o amálgama, não houve mais possibilidade, a paciente veio a falecer. Mas a relação com o amálgama ali foi muito bem documentada e me proporcionou palestrar sobre o assunto em vários países, em vários locais, especificamente apresentando esse caso da relação da leucemia com o amálgama de mercúrio. E um outro caso, porque o Dr. Olímpio era muito low profile, ele não gostava de aparecer, então ele me colocava para dar as palestras, me fornecia o material, só para vocês conhecerem um pouquinho dessa celebridade, desse monumento brasileiro que nós temos, e cada dentista deve ter aí o conhecimento, né, de quem foi o Dr. Olímpio, de quem é o Dr. Olímpio. E um outro caso foi de uma paciente, uma paciente de uns 30 anos, que ela teve um surto psicótico, algum problema emocional, e decidiu parar de comer. Ela parou de comer, parou de se alimentar e resolveu tomar Coca-Cola. A alimentação dela ficou vários dias se alimentando, se é que pode se chamar de se alimentar, tomando apenas Coca-Cola, né? E essa Coca-Cola tem o ácido ortofosfórico e muito açúcar, né? Então, esse ácido foi... Os minerais, né? Os minerais, eles alcalinizam o corpo, né? Os minerais têm essa propriedade, né? A gente, quando fala em mineral, a gente pensa em cálcio e osso, né? Então, a gente vai desconstruir esse conceito de relacionar os minerais apenas com cálcio e com os ossos, né?
E vamos estender um pouquinho esse raciocínio. Esse caso dessa menina, né, de menos de 30 anos, resolveu tomar Coca-Cola, né? Apenas Coca-Cola, se alimentar, entre aspas, apenas Coca-Cola. Moral da história, houve a solução de continuidade entre o osso e o dente, né? Então ela perdeu boa parte da arcada dentária inferior e superior apenas com o uso da Coca-Cola. A pergunta é, por que isso aconteceu, né? A Coca-Cola tem o ácido ortofosfórico e o açúcar, ambos substâncias muito acidificantes. Então, foi removido dos ossos e de funções mais nobres esses minerais, né, para alcalinizar, haver uma alcalinização metabólica devido à agressão do ácido fosfórico do excesso de açúcar a esse meio biológico, né? Então, fique aqui o conceito importante, que os minerais, todos eles, não apenas o cálcio, a gente vai falar sobre alguns deles, eles exercem uma função de alcalinizar o organismo, de equilibrar o organismo, prevenindo doenças de todos os tipos. Nós vamos comentar sobre algumas delas. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de medicina integrativa. É muito mais do que apenas ver a pessoa como um todo, que quer dizer que já é um conceito bem legal, né? A gente vê a pessoa como um ser humano, não vê a pessoa como um dente, como uma cárie, como um canal, como um coração, um defeito, um pulmão, enfim, uma infecção qualquer. Vê a pessoa como um todo. E dessa forma, a gente já sai lá na frente, né? Tem muito mais possibilidade de ajudar, de contribuir para a saúde dessa pessoa. Porque a medicina tradicional trata, né, apenas os efeitos, ou seja, trata as doenças e sintomas com remédios, todos, sem exceção, com efeitos colaterais, né? Então, o novo conceito de medicina preventiva e regenerativa, que não tem nada de novo, é um conceito, na realidade, milenar, toda a medicina oriental que eu tive o prazer de conhecer na origem, né? Eu estudei medicina chinesa lá, com textos chineses, professores chineses, estudei medicina ayurvédica também com professores lá no Oriente, lá na Índia, trata as causas das doenças, né? Eu proponho que vocês tentem importar esses conceitos para a odontologia, né? Eu acredito que a maioria de vocês seja dentista, então são exatamente os mesmos, né? Os conceitos podem ser aplicados na odontologia como na vida, né? Tratar as causas das doenças, né? Identificando e corrigindo os pontos fracos, né? Dessa forma, a gente pode prevenir as doenças, não há outra forma. Se a gente não sabe de onde... Ele só pode prevenir alguma coisa se a gente sabe de onde está vindo, né? E assim promover, regenerar, melhorar o desempenho físico, emocional e promover a qualidade de vida. Então, o primeiro conceito fundamental da medicina integrativa é tratar as causas, não apenas ficar focando no efeito, no melhor aparelho, no melhor remédio, ou seja, a medicina e a odontologia primárias, né? Essas são as mais importantes, mais fundamentais, mais eficientes, mais baratas, né? Tudo começou com o nosso DNA não se adaptando às mudanças brutais, né? As mudanças muito impactantes dos últimos 80 anos, né? A gente tem aí o estresse, um estresse acentuado, o sedentarismo, o desequilíbrio hormonal, o desequilíbrio nutricional. Esses 4 fatores vão desencadear uma queda expressiva do desempenho funcional, com cansaço. Você vai ao consultório hoje, todo mundo, nós próprios, né, apresentamos um cansaço desproporcional. Quanto mais a gente descansa, mais dorme, mais cansado fica. Uma obesidade, um problema pandêmico, né, democrático e pandêmico. O mundo todo, né, ricos e pobres estão todos obesos, né? Ansiedade, depressão, né? Insônia, né, um sono a queda no interesse sexual, né, cada vez mais jovens
com uma queda hormonal expressiva, com idades cada vez mais nova, né? Menor. Vamos começar com o desequilíbrio nutricional, né? Os alimentos industrializados, né? Empobrecidos, né? Os alimentos são processados quimicamente, todos eles com a finalidade de produzirem mais lucro para as empresas, né? Então, são processados quimicamente com perda de mais de 60% de nutrientes, produzindo acidez no organismo. São muito ricos o quê? Em carboidratos, em gordura saturada, conservantes, corantes, flavorizantes para ressaltar o sabor, estabilizantes, etc. E esses alimentos industrializados empobrecidos são carentes de verdadeiros nutrientes, né? De fibras, enzimas, energia vital, né? Nutrientes todos, vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, proteínas de alto valor biológico, gorduras de alto valor biológico, né? Açúcares de alto valor biológico, são todos de baixo valor biológico. E isso vai produzir o quê? Vai produzir essa falta de nutrientes, vitaminas e minerais, vai produzir um excesso de açúcares e gorduras e proteínas de baixo valor biológico, né? Produzindo uma desnutrição. Isso aqui produz, na realidade, uma desnutrição hipercalórica, com muita gordura, com muito açúcar, com muita proteína. A pessoa fica desnutrida por um excesso de alimento. Esse é um conceito bem interessante, difícil de compreender. Na realidade, fácil, porque é um alimento empobrecido, um alimento de baixa qualidade. Isso vai ter uma repercussão metabólica devastadora. Então, nós vamos culminar por conta dessa escassez de nutrientes verdadeiros, nutrientes de qualidade, vai desencadear uma disbiose intestinal, um desequilíbrio da flora intestinal, prejudicando a absorção. E uma tonelada de intolerâncias alimentares, não é? Aí vem o glúten, vem a lactose, vem todas aquelas substâncias, por conta de uma agressão de substâncias não apropriadas para o milieu, para o meio orgânico natural, né? Nós não nascemos com esses conservantes dentro do nosso corpo, nós não temos no nosso DNA uma adaptação para lidar com esses nutrientes. Isso vai gerando reações autoimunes, né? Reações contra esses ataques químicos ao nosso organismo através do alimento, e esse sistema imunológico, por conta dessa defesa excessiva contra esses ataques excessivos, acaba gerando um autoataque, que são as doenças autoimunes, né? Então, também aí vai várias teorias dos desequilíbrios do sistema imunológico por conta desse excesso de defesas contra esses ataques de substâncias químicas impróprias, inapropriadas para o metabolismo humano. Claro que a gente se adapta, sobrecarregando, obviamente, os mecanismos de desintoxicação, né? Fígado, rim, intestino, pele, tudo isso é desequilibrado por conta desses ataques, né? Promovendo intolerâncias, disbioses, desequilíbrios intestinais, desequilíbrios metabólicos como um todo. Esse solo é empobrecido também por agrotóxicos, por substâncias, né? E menos nutrientes vão sendo, para vocês terem ideia, em 1960, a vitamina a quantidade de vitamina A em uma laranja em 1960 serão necessárias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 laranjas em 2010 para ter a mesma quantidade de vitamina A. Olha que interessante, o empobrecimento do solo em termos de nutrientes em 50 anos, né? Então, em 50 anos, de 1960, a quantidade de ferro numa determinada quantidade de carne precisa de 2 quantidades para ter a mesma quantidade. A quantidade de cálcio numa quantidade de brócolis em 1960, 50 anos depois, precisa 3 vezes mais de brócolis para ter a mesma quantidade. Então, as monoculturas, né, as monoculturas também devastadoras para o solo, não é?
novamente para produzir mais lucro para os agricultores, né? Então, nós vamos acabar, em síntese, com o empobrecimento do solo, uma assimilação empobrecida, né? Uma alimentação empobrecida, isso culminando com déficit de nutrientes em geral, mas sobretudo dos minerais. Então, a gente tem, resumindo, o solo empobrecido, o alimento empobrecido, uma assimilação empobrecida, né? E isso, obviamente, causando um déficit, uma deficiência de nutrientes e minerais no nosso organismo. Então, o que são esses minerais, né? O que esses minerais fazem? Qual a função desses minerais no nosso organismo, né? Nós temos minerais, temos as vitaminas, nós temos os minerais. Os minerais são essenciais porque eles não são sintetizados pelo organismo. Muitas das vitaminas são sintetizadas, muitas das vitaminas nós podemos sintetizar para o nosso corpo e adquirir facilmente da alimentação. O problema dos minerais é que eles são dificilmente assimiláveis, né? Nós não podemos comer terra, nós não podemos comer ostra, nós não podemos comer casca de ovo para assimilar esses minerais, né? Eles precisam vir de forma que o nosso organismo consiga assimilá-los, diferentemente das vitaminas. As vitaminas, elas são facilmente assimiláveis, né? Os minerais não. E muitas delas são sintetizáveis, e os minerais que nós não conseguimos sintetizar, nós temos que obtê-los através da alimentação. Então, a carência de minerais, né, como magnésio, sódio, potássio, cálcio, enxofre, fósforo, e os minerais oligoelementos. Qual é a diferença dos minerais como um todo e dos oligominerais? Os óligos significa poucos, né? Então, são os minerais que nosso organismo possui e necessita na ordem de microgramas, de menos de 100 miligramas por dia, né? Aí vão selênio, manganês, cobre, cromo, né? E no time aqui de minerais macronutrientes seria principalmente o cálcio. O cálcio é o maior número, não é o mais importante, mas é apresentado em maior número, maior quantidade no organismo. Depois vem o magnésio, depois vem o sódio e potássio, vem o fósforo. A gente vai discorrer um pouquinho sobre esses minerais, a importância desses minerais. Então, eles constituem 5% do peso corporal, são vitais para todos os processos fisiológicos, físicos e mentais, constituem dos ossos, dentes, sangue, nervos, músculos, né? Eles são catalisadores das reações bioquímicas através das enzimas, eles são componentes fundamentais das enzimas que fazem simplesmente todo o nosso organismo funcionar, né? Equilibram o pH do organismo, como eu falei, o pH ácido predispõe a várias doenças, o pH ácido simplesmente aumenta o risco de câncer. O meio ácido e anaeróbico, com pouco oxigênio, predispõe ao câncer, isso é sabido desde o século passado. Então, os minerais são essenciais para equilibrar o pH do organismo. São responsáveis pela transmissão nervosa e elétrica do corpo. Essenciais para o transporte para dentro e fora da célula. Todos nós lembramos da bomba de sódio e potássio, bomba de sódio. Agora, enfim, eu não vou discorrer muito sobre o metabolismo, que fica enfadonho e chato. Então, as funções dos minerais básicos constituem os ossos, dentes, sangue, nervos, músculos, alcalinizam, responsável pela transmissão nervosa, produção de enzimas. Eles são mais essenciais do que as vitaminas, né? Primeiro, porque nós não os produzimos. Segundo, a assimilação é muito difícil. E por conta de todas essas funções que eles exercem. Então, sem os minerais, as vitaminas não são assimiladas apropriadamente. Então, nós temos o cálcio, precisamos do cálcio para assimilar a vitamina C, precisamos do zinco para assimilar a vitamina A, o magnésio para assimilar o complexo B, o selênio para assimilar a vitamina E, alguns exemplos. Um conceito muito interessante foi do Albert George. Ele foi o Nobel de 1937 por descobrir a vitamina C.
né? Olha que interessante. Ele teve uma observação que demorou 18 anos, né, de pesquisa e de estudo para poder resolver essa observação que ele fez. Ele observou que o escorbuto, que é a doença, enfim, o sangramento da gengiva por conta da carência da vitamina C, quando ele oferecia para o paciente a lima, foi de onde ele descobriu, extraiu a vitamina C, oferecia a lima, né, tinha um efeito mais rápido e melhor na cura do escorbuto do que a vitamina C isolada. Ou seja, a lima tinha um efeito mais efetivo do que a vitamina C isolada. Teoricamente, se a carência, a causa objetiva direta do escorbuto é a carência de vitamina C, então você dando a vitamina C ela sintetizada, pronta, teria um efeito maior do que dar a fonte da vitamina C, que foi a lima. Então, ele ficou com essa equação não resolvida por 18 anos. Foi quando ele entendeu que a dificuldade da biodisponibilidade da vitamina C do alimento era por conta dos flavonoides que participavam da lima, né? Então, aquele tipo de lima, enfim, é um tipo de cítrico, né, que é muito rico em flavonoides e que tinha uma ação melhor do que a vitamina C isolada. Então, ele descobriu esse conceito, eu quero trazer para os minerais. Nós vamos colocar mais adiante. Ou seja, o mineral, quando é dado da forma com que ele é produzido na natureza, ele tem um efeito. A biodisponibilidade, ou seja, a assimilação e a biodisponibilidade lá na nível celular, que é onde interessa, né, vai ser maior por conta do sinergismo entre esses componentes. Da mesma forma que os flavonoides favoreceram a ação da vitamina C lá na doença, no escorbuto, né, melhor do que a vitamina C isolada, da mesma forma os minerais, da forma que eles são encontrados na natureza, mas de forma assimilável, né, tem um efeito muito superior. Isso que eu quero que vocês entendam, que nós vamos falar sobre isso mais adiante. Esse conceito vai ser aplicado mais adiante. Então, os minerais apresentam sinergismo ou antagonismo, de acordo com o equilíbrio das proporções específicas. Ou seja, há uma interação entre eles, né, que nenhum pesquisador, nenhum cientista, nenhuma máquina, nenhuma é capaz de reproduzir com a mesma perfeição da natureza, né? Então, é impossível. Nós podemos, eu faço isso todo dia, identificar ali uma carência de cálcio, uma carência de magnésio, uma carência de fósforo, uma carência de sódio e potássio, um excesso disso, uma carência de ferro, um excesso uma falta de selênio e de zinco, né? E dá ali o que eu suponho que seja o necessário para aquela pessoa, não é? Mas se eu tivesse, né, ou então dou um multimineral, né, que não vai funcionar de nada, um multivitamínico, né, multivitamínico, né, essas vitaminas prontas, né, um Centro, um Fortiviron, essas vitaminas prontas não servem para nada, jogar dinheiro fora. Por quê? O que você precisa efetivamente, nível pessoal, o seu organismo precisa, aquilo vai ter pouca quantidade. E o que você não precisa, simplesmente você vai perder, vai ser eliminado nas fezes e na urina. Então, não é a forma ideal de suprir o organismo com os nutrientes necessários, tanto de vitaminas quanto de minerais. Então, os minerais devem ter as proporções ideais entre si, né? Impossível de calcular hoje em dia, né? E muito menos que aquela pessoa precisa. Então, um outro conceito que eu gostaria de apresentar para vocês. O Otto Warburg, também, o Nobel de 1931, ele
descobriu que a causa primária do câncer é a acidose e anaerobiose, ou seja, uma falta de oxigênio, uma pessoa sedentária, uma pessoa que tem alguma doença pulmonar, algum problema que não tem aí um aporte de oxigênio adequado a nível celular, que chegue lá na célula, sempre com esse conceito que a gente está falando de célula, não está falando de sangue, né? A gente está falando lá onde interessa esses nutrientes, que é a nível celular. E o meio acidótico, um meio ácido predispõe ao câncer e à anaerobiose. Lembrando, mais uma vez, que a grande nobreza, a grande necessidade de minerais é alcalinizar esse sangue. Esse meio biológico, não apenas o sangue, o meio, a pessoa como um todo. Então, o que produz esse estilo de vida acidificante? Uma dieta industrializada, o sedentarismo, o estresse, lembrando aqui todas essas químicas, todas essas conservantes, acidulantes, essas tintas, corantes, esses ressaltadores de sabor, flavorizantes, enfim, tudo isso tende a acidificar o organismo, né? Procurem vocês com as doenças periodontais, as doenças da boca, periodontais, se a pessoa tem ali, adota uma dieta, corta aquela balinha, corta aquele chiclete, corta aquele excesso de adoçante, aquele excesso de açúcar, vê se não melhora essa doença oral, né? Então, a dieta industrializada tende a... Vocês podem fazer uma pequena experiência. Pegue um paciente ali com aquela doença oral e mande ele fazer bochechos com bicarbonato de... Coloca uma colherzinha de chá em água, pede para ele fazer um bochecho, né, com aquela solução alcalina para ver se não melhora essa saúde oral. Então, a dieta industrializada, o sedentarismo, o estresse, tudo isso aumenta, baixa o pH, produzindo uma acidose metabólica, né? É claro que isso não é uma acidose grave, senão morreria, né? Mas essa discreta acidose metabólica promove a gênese de uma série de doenças e rouba, olha que interessante, lembrem daquela menina que se intoxicou com Coca-Cola, né? O organismo teve que roubar o cálcio dos ossos, né, para tamponar, para equilibrar, para não matar a paciente, né? Ela descalcificou os ossos para não morrer, para o organismo se proteger, né, alcalinizando esse metabolismo, esse corpo, né, retirando o cálcio e o magnésio, todos os minerais de ossos, de funções nobres, para simplesmente tamponar essa acidez produzida pela Coca-Cola, pelo açúcar, pelo ácido ortofosfórico. Então, aqui nós temos uma série de minerais, né? Vamos, mais uma vez, desconstruir essa ideia que só o cálcio é o mineral e o cálcio tem ação só nos ossos, né? O cálcio tem ação até no batimento cardíaco, né? Então, na condução nervosa, é essencial, mas não é só o cálcio, temos o magnésio, o ferro, silício, flúor, fósforo, né? Cromo, manganês, germânio, iodo, molibdênio, todos esses são essenciais para o organismo funcionar, né? Então, aqui são várias funções, eu não quero extrapolar meu tempo, nem ficar enfadonha a nossa conversa. Aqui nós temos magnésio, simplesmente é o segundo maior presente em maior quantidade no organismo, segundo mineral em quantidade, o primeiro é o cálcio, responsável por vários processos biológicos conhecidos e desconhecidos, né? Essenciais na conversão da vitamina D para sua forma ativa. Enfim, uma série de funções, né? O manganês também, o zinco, o boro. Desculpa, eu estou colocando nas doenças, né? Aqui na osteoporose. O cálcio, o cobre, o silício também muito importante, né? Aí aquele conceito, então por que os multivitamínicos não são a melhor opção? Eles vão causar mal, eles vão fazer mal, não vão ajudar? Claro que vão ajudar, mas muito pouquinho, né? Porque o que você precisa, as quantidades são insuficientes, o desnecessário é perdido, a assimilação é deficitária pelo desequilíbrio entre os minerais, né? Não tem ali um equilíbrio, né? Então, um exemplo, isso é
muito disso não é conhecido pela nossa ciência ainda, né, essa interação, mas algumas são evidentes, esses desequilíbrios, né? Então, se tiver muito ferro, vai comprometer a absorção do zinco. Se tiver muito zinco, vai comprometer a absorção do cobre. Se tiver muito cálcio, vai comprometer a absorção de magnésio. Muito fósforo, a absorção do cálcio. Enfim, esse desequilíbrio, né, outros são desconhecidos, mas é impossível nós interagirmos com isso. A opção ideal seria nós termos da natureza o que já vem de forma equilibrada, né, muito mais biocompatível com o organismo humano. E a boa notícia é que nós temos aqui no Brasil a maior jazida, a maior concentração, né? O Brasil realmente é uma coisa maravilhosa, né? Apesar das lideranças que a gente tem tido nas décadas, né? A gente é muito abençoado por Deus. Nós temos muitas riquezas, né? Uma delas é essa alga que nós temos a maior jazida do mundo, né? De uma alga que simplesmente ela oferece para a gente, né? É um vegetal que oferece para a gente esses minerais nas proporções ideais, né? Ela se chama, com maior assimilação, maior alcalinização, não se depositam, né? Ela se chama litotâmio, né? É um concentrado, enfim, essa alga litotâmio possui todos esses minerais em quantidade e proporções adequadas. Vamos falar um pouquinho sobre hormônio, né? Porque os hormônios são essenciais para a vida, para a qualidade de vida, né? Então, esses hormônios, eles caem com a idade. A produção desses hormônios cai com a idade. A gente vai pensar assim, o que são hormônios? Por que eles são tão importantes? O importante é o coração, o importante é o cérebro, o importante é o fígado, o importante é o intestino. Claro que tudo é importante, porém quem manda tudo funcionar são os hormônios. Quem faz o seu cérebro, quem faz o seu fígado, o seu coração bater, são os hormônios através dos minerais, né? Então, se você tem um déficit mineral, se você tem um déficit hormonal, você não vai ter saúde, você não vai ter qualidade de vida, né? Então, vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre hormônios. Então, o desequilíbrio hormonal com a idade, nós temos a menopausa, a queda de estrogênio e progesterona, a andropausa, a queda de testosterona, progesterona, a somatopausa, a falta de hormônio de crescimento, a melatopausa, a falta de melatonina do sono, a adrenopausa, a falta do DHEA, né? Então, nós temos a tireopausa, que é a falta dos hormônios, do desequilíbrio da tireoide, né? E por aí vai. Então, os hormônios sexuais femininos, né? Nós temos estrogênio, progesterona, o DHEA e a testosterona também. Os hormônios sexuais masculinos, a testosterona e o DHEA. Enfim, vocês vão perguntar o que é o DHEA? Dihidroepiandrosterona. Tá? Então, o nome é um androgênio, um hormônio masculino, não existe hormônio feminino masculino, mas existe hormônios cuja quantidade está mais presente nas mulheres, hormônios que estão mais presentes nos homens. Todos são essenciais, todos são importantes. Nós temos os hormônios da tireoide, tiroxina, melatonina para o sono, os hormônios de crescimento. Então, nós temos muito frequentemente a queda no desempenho sexual, né? E em qual dos dois times você gostaria de estar? No time da esquerda ou no time da direita? Ou então no time do meio, né? Que é esse daqui, né? Então, nós temos aqui uma queda gradual da testosterona no homem, com uma queda do desempenho sexual brutal, né? Impactante, devastador. Nós temos uma queda do desempenho sexual feminino, com estrogênio e a testosterona também, né? Com a idade vai caindo esses hormônios. A obesidade, hoje, é um tremendo fator de queda na libido. Veja bem, é interessante nós modificarmos um pouquinho o senso comum com relação à palavra libido, né? Libido tem uma ligação, senso comum, a interesse sexual. Não. Libido significa interesse pela vida, né? E também pelo interesse sexual. Então, vamos amplificar um pouco mais o conceito da libido, né? Então, no obeso, ocorre o quê? Ocorre uma conversão da testosterona. Entendam que testosterona não é hormônio masculino. A mulher sem testosterona não tem libido,
né? Não tem interesse, não tem não tem interesse pela vida, né? O homem, a mesma coisa. Só que no homem o efeito é muito mais devastador do que na mulher. A andropausa, eu sem sombra de dúvida, é mais devastadora do que a menopausa. A queda do hormônio masculino no homem depois de 50 anos é muito mais devastadora do que a queda do hormônio feminino na menopausa. E todo mundo sabe o que é menopausa, ninguém fala sobre andropausa, né? Agora, no obeso, a coisa complica. Por quê? Ocorre a gordura, o excesso de gordura, tem muita aromatase, que é uma enzima que converte testosterona em estrogênio. Então, uma das causas que o homem, depois de 50, sempre cresce aquela barriguinha, sempre, né, tem uma transformação, o que a gente chama de, enfim, troca músculo por gordura, né? Então, essa gordura, além de diminuir a produção, o estímulo à produção de testosterona, converte a pouca testosterona dele em estrogênio. Então, o homem, a mulher cai o hormônio feminino, o homem cai o hormônio masculino e sobe o hormônio feminino. Então, a expressão clínica no homem na andropausa é muito, mas muito mais impactante do que a expressão clínica na mulher. Só que a mulher fala, a mulher é verdadeira, a mulher chora, o homem mente. Chega para o médico, fala, como está? Não, está show de bola. Aí no final da consulta, mas sabe, antigamente a ereção, antigamente o interesse era um pouquinho só melhor, né? Está um pouquinho diminuído, né? E mulher, para o médico, a mulher é mais sincera, é mais verdadeira, né? Mas isso acontece, né, muito frequentemente. Eu não vou prolongar muito esse assunto, mas é um assunto muito interessante que me estimula, e vocês vão entender a relação do hormônio com os minerais, com a nutrição daqui a pouquinho. Então, a gente pensa que libido, testosterona é o quê? Hormônio só. A gente precisa de hormônio para melhorar a nossa disposição. Não, a gente precisa, acima de tudo, de atividade física. A atividade física é o primeiro estímulo à produção hormonal, né? A atividade física vai muito além do emagrecimento, claro que indiretamente ajuda em tudo, desde o coração, da circulação, de tudo. Mas a atividade física estimula a produção de testosterona, de todos os hormônios, inclusive, mas principalmente a testosterona. A alimentação, né? O estímulo à produção, a alimentação equilibrada, rica em minerais e vitaminas, também estimula. Fitoterápicos, a gente pode usar muitos produtos, né, fitoterápicos de origem vegetal, que naturalmente estimulam a produção de testosterona, né? E a reposição hormonal com hormônios isomoleculares, eu falo isso desde o século passado, mas hoje a Sociedade Brasileira de Endocrinologia concorda comigo, ou seja, brigou comigo muitos anos, mas hoje eles concordam comigo, não sou eu que concordo com eles concordam comigo que a reposição hormonal com hormônios isomoleculares é muito mais saudável do que as bombas que existem por aí, né? Então, reposição hormonal, entendam que reposição hormonal é colocar em níveis normais, em níveis ótimos, mas porém dentro dos limites normais, né? Hoje está em moda a reposição hormonal, eu dou curso sobre isso, inclusive para dentistas, tem muitos dentistas fazendo reposição hormonal, e eu alerto que hormônio não é jogo de dama, que você mexe com uma pedrinha aqui, ponto. Não. Reposição hormônio é jogo de xadrez. Se você mexer com uma pedrinha na ponta do tabuleiro, você pode mexer com a rainha, com o rei, lá na outra ponta do tabuleiro. A coisa é muito complexa. Não é fazer um curso de fim de semana e sair segunda-feira prescrevendo hormônio, né? Mas a reposição com hormônios isomoleculares é muito mais simples, muito mais segura, né? Eu não posso estender, não é o objetivo nosso, mas existem os hormônios sintéticos e hormônios isomoleculares, que são muito mais recomendáveis hoje pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, a reposição mineral com biominerais marinhos. Por que biominerais marinhos? Por causa das proporções. A natureza já oferece, a gente tem uma um tremendo
uma tremenda oferta desses minerais, essa maravilha que a natureza oferece para a gente, né, com um custo bem acessível, né, em proporções ideais, nas quantidades, com sinergismo entre os constituintes minerais dessa alga, dessa planta, né, com maior assimilação, alcalinização, e não se depositam. Lembre, a gente teve uma polêmica muito interessante com os cardiologistas, os endocrinologistas, com os cardiologistas, com a reposição de cálcio. A gente pensava, né, que o cálcio, 1,2 gramas dia na osteoporose era fundamental. Hoje isso caiu por terra, né, porque se observou um depósito, esse cálcio em grandes, um carbonato de cálcio, que é um cálcio de péssima qualidade, e em altas quantidades, 1 grama, mais de 1 grama dia, que era a quantidade recomendada, né, um cálcio de pouca assimilação, de pouca qualidade, de modo geral, que é o carbonato de cálcio, em grande quantidade. O que isso produziu ao longo de vários anos? A produção, aumento da produção de pedras nos rins, litíase biliar, pedra na vesícula, placas de ateroma, porque as placas de ateroma, as placas que produzem infarto e derrame, tem também conteúdo de cálcio, né? Tem lá o colesterol, tem cálcio, mas principalmente cálcio. Então, a deposição desse cálcio é hoje atribuído a esse excesso de cálcio de baixa qualidade, né? Então, esse cálcio, junto com o magnésio, junto com o zinco, junto com o silício, que a natureza já produz na quantidade exata, para mim, hoje, é a melhor reposição mineral, inclusive do cálcio. Insônia é um problema dramático hoje, muito presente, né? Então, tem algumas dicas, né? Aqui umas pérolazinhas, uma colherzinha de chá que eu estou dando para vocês hoje. Durma e acorde o mais cedo possível, sempre no mesmo horário. Evite café, chá preto, bebidas, exercícios depois das 19 horas. Evite equipamentos eletrônicos no quarto. Tem pessoas que têm televisão de 120 polegadas, com celular, com som, com não sei o que, Alexa falando que a hora que acordar, abrir a cortina, enfim. Isso tudo produz ondas eletromagnéticas que não fazem bem para o sono. O sono é absoluto. O sono tem relação até com o sistema imunológico. É ali durante o período do sono que ocorre a produção de vários picos hormonais. Nós vamos falar sobre imunologia e sono? 30 segundos. O sono é durante fases de sono profundo que o sistema imunológico é como se fosse uma linha de produção, né? Uma cervejaria onde sempre vai ter uma chapinha que vai quebrar a pontinha, um rótulo que vai ser colado errado. Então, tem um controle de produção. Esse controle de produção, nós produzimos células cancerígenas todo dia. Então, esse sistema imunológico vai ali e identifica aquela célula mal organizada, mal estruturada e fagocita, destrói aquela célula, né? Se você não tem um sono profundo, você deixa de ter esse controle de qualidade, então você produz ali substâncias que podem ser potencialmente cancerígenas, né? E comprometendo o sistema imunológico. Então, lembrem disso, um bom sono reforça o sistema imunológico. Tanto que você tem aí um sono ruim, tem uma preocupação, você tem um excesso de exercícios, né? Também você pega resfriados mais facilmente, você tem um comprometimento imunológico aí, né? Evite refeições pesadas à noite, tome banho quente, evite filmes de temas que agitam a mente, emagreça caso esteja acima do peso, evite ao máximo o uso de medicamentos. Eu, recentemente, tive acesso a um estudo indicando que os hipnóticos, né, os remédios para dormir, né, os remédios com efeito psicoativo, os remédios, eles aumentam em mais de 30% o risco de Alzheimer, né? Então, evitem remédios para dormir, é uma recomendação interessante. Então, concluindo, me perdoem se eu passei, eu pedi para me avisar em 5 minutos, mas eu acho que eu já extrapolei, me perdoem. Então, resumindo, manter a saúde, prevenir as doenças, melhorar o desempenho funcional, através do quê? Equilíbrio emocional, né? Isso daí, eu faço minha prática espiritual todos os dias, pelo menos 1 hora de manhã, 1 hora à noite, à tarde, né? É fundamental.
alguma prática espiritual, alguma coisa que conecte você com alguma coisa superior, eu acho muito importante. Fica aqui minha... Então, alimentação equilibrada natural, equilíbrio hormonal natural, ritmo intestinal é muito importante. Você pergunta para a paciente, você vai ao banheiro, você tem alguma prisão de ventre? E ela fala, não, meu intestino é um reloginho, 2 vezes por semana, certinho eu vou ao banheiro, né? Então, isso é muito ruim, muito importante para esse ritmo intestinal, a pessoa todos os dias, quem não vai ao banheiro todo dia tem prisão de ventre, né? Precisa os minerais têm uma ação fantástica nessa microbiota intestinal, melhorando esse fluxo intestinal também. Exercícios, né, regulares, sono regular, né? E a suplementação com minerais e biominerais marinhos, né? Está aqui minha filhota, ela quer aparecer aqui para vocês. Oi! É a Pietra, tem 6 anos. Traz aqui tua filhinha, minha netinha. Então, envelhecer é a melhor opção. Como vocês desejam envelhecer? Envelhecer assim ou envelhecer assim? Mesmíssima idade, tá? Envelhecer assim ou envelhecer assim? Né? Vocês querem envelhecer assim ou preferem envelhecer assim? Quem que vocês acham que está mais feliz aí? Né? Quem vocês acham que está mais feliz? Esse daqui, né? Acreditem, mesmíssima idade. Ela quer mostrar a minha netinha. Ó. Vai lá, filha, deixa o pai trabalhar. Vai. Então, vocês preferem envelhecer assim ou envelhecer assim? Mesmíssima idade, é o Jeff Life. Eu fiz um curso com ele para não dizer que não é Photoshop, ele é de verdade, tá? Vocês querem... Aqui o nosso querido garoto propaganda, nosso querido amigo lá da medicina preventiva regenerativa, né, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito afeto, um amigo pessoal nosso. E aqui fica a minha dica final, medicina preventiva, viver um pouquinho mais de qualidade de vida, é o que todos queremos, né? Colocar o estilo de vida em dia, colocar os hormônios em dia, colocar os minerais em dia de forma adequada, correta, né? Com biominerais marinhos, né? Fica aqui minha gotinha de conhecimento para vocês. Espero que a gente tenha alguns minutos para responder algumas questões que, porventura, tenho, e deixo vocês com a minha querida doutora Cristina, né, com seu conhecimento, que vai ser muito mais dirigido para vocês, com certeza, né? Eu saí um pouquinho do interesse de vocês, mas tenho certeza que ela vai corrigir minhas falhas, né? Então, fica aqui... Com licença, eu já vou corrigir agora, porque essa coisa que não é do nosso interesse já é uma falha, professor. Professor doutor, né? É absolutamente importante, pessoal. E a gente vai estar vendo isso em alguns slides que eu preparei. É absolutamente importante a gente entender o que é esse relacionamento, essa internet biológica, né? Essa conversa das proteínas, das vitaminas, das sínteses orquestradas por vários sinalizadores e principalmente, como o doutor Jorge Jamil colocou, essa questão importantíssima dos hormônios, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que sem hormônio, gente, não dá. Você perde a performance imunológica, a gente está falando, sim, em um cenário pandêmico, que é uma coisa extremamente relevante, né? Enquanto eu vou falando com vocês aqui, eu estou correndo atrás aqui da minha palestra. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Então, assim, é uma coisa extremamente importante a gente parar para meditar um pouquinho com a ótica biológica, no nível mais micro e imuno biológico, vamos dizer assim, e entender que não adianta só suplementar, que não adianta só fazer o detox, é um percentual bem personalizado, que tem muito a ver. Receber aqui, você está ouvindo, digita assim, sim, estou te ouvindo, porque aqui acusou que a minha internet está um pouquinho instável, tá?
Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui rapidamente a minha palestrazinha. Tá, obrigada, Emily. Tá? Estão me ouvindo então, né? É porque às vezes acusa aqui na tela da gente que a conexão está instável e já dá logo uma preocupação. Eu gostaria de fazer uma pausazinha de uns 5 minutinhos para que vocês possam beber uma água, hidratar, tomar algum líquido e também avisar que no final dessa live, dessa masterclass, nós vamos ter um sorteio. E se eu fosse você, eu ficava até o finalzinho, porque vale a pena, tá bom, pessoal? E, além disso, além desse anúncio, eu também quero que vocês possam fazer alguma pergunta. Como a gente está numa ferramenta de Zoom, essa pergunta provavelmente, também estão nos ouvindo agora pelo YouTube, né? Uma boa noite para o pessoal do YouTube. Aliás, eu não falei com vocês, me desculpem, mas a gente está aqui numa live bastante interessante, que fala basicamente de saúde, bem-estar, através desse conceito do equilíbrio e da importância sobre a ótica da medicina e da odontologia integrativa, né? Onde a gente teve uma palavra brilhante do professor e doutor Jorge Jamile, médico nutrólogo, ortomolecular, especialista em geriatria, endocrinologia. E agora a gente vai estar falando um pouquinho já sobre a odontologia integrativa e o como que ela pode também colaborar no seu dia a dia, no seu consultório. Tá? Então, antes disso, eu só queria que você pudesse expressar alguma consideração ou alguma pergunta, né? Aqui a gente tem uma perguntinha, deixa eu ver aqui. Faz essa pergunta novamente para mim, que ela saiu aqui da minha tela, por favor. A Ana está perguntando, os biominerais marinhos são manipulados, doutor Jorge? Ou até o José Celso também pode falar, né? A gente está aqui, pessoal, com a presença desse químico brilhante. Ele já foi chamado por colegas de professor Pardal, né? Da química voltada para a parte de saúde. E realmente eu também concordo com quem falou isso, que foi o doutor Edmilson, né? Migovski, não é isso? E ele, José Celso, queria que você desse uma palavrinha, José Celso, abre aí a tua câmera para você falar um pouquinho sobre você e sobre esse mineral e se ele é manipulado ou não. A alga, como o Dr. Jorge Jamile disse, né, é um recurso marinho, é um recurso vegetal. A característica desse vegetal é absorver os nutrientes que estão em suspensão na água do mar e biodisponibilizá-los. Ou seja, ela absorve esses minerais, o cálcio, o magnésio, e naturalmente organiza isso de forma não antagônica. E transforma o produto de metálico em amorfo, que torna os biominerais totalmente assimilados, sem riscos de deposição em artérias ou articulações, né? E com absoluta sinergia com o metabolismo humano. Ele não tem não é manipulado, a não ser pela própria alga, pelo próprio organismo vegetal, que faz esse trabalho substituindo a indústria, né? Na realidade, é a natureza substituindo a indústria e dando uma qualidade de vida proporcional à qualidade do que a própria alga faz, que é trabalhar esse material, trabalhar esses minerais e torná-los biodisponíveis. Atendi a doutora Ana? Deixa eu abrir aqui para poder falar com eles. Tem um chat aqui, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Sim, acredito que sim. Aqui tem também uma pergunta do Edgar Ferreira pelo YouTube.
se a alga, se ela tem um benefício na reposição hormonal. A gente acredita que isso foi até falado, mas vamos falar novamente, benefício hormonal, e se ajuda a criação e o desenvolvimento da massa muscular. Aí eu vou pedir para o professor, Dr. Jorge Jamile, dar uma palavrinha sobre isso. Perfeito. Vamos pedir então para o José Celso falar, e nesse momento o microfone do Dr. Jorge Jamile está fechado. Responde para a gente então, José. Sim, pois não? Então, a pergunta é se essa alga ela traz benefícios na reposição hormonal e também no desenvolvimento da massa muscular. O Dr. Jorge, ele deu uma ênfase muito interessante no que significa os minerais dentro do processo bioquímico, né? Ele está envolvido em toda a cadeia biológica. Se você não tiver os minerais, você não absorve vitaminas, não processa proteínas. Portanto, quer dizer, na base da cadeia bioquímica estão os minerais. Então, todas as funções, a partir do equilíbrio mineral, você tem uma melhoria do equilíbrio hormonal, do equilíbrio físico, né? Você precisa de elementos, por exemplo, essa alga, esse produto que nós processamos, ele tem uma característica única, ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, se você pensar em atividade física, principalmente em atividade física de alta performance, você está falando em reposição hidroeletrolítica, não é? Você está falando em reposição mineral com ação anti-inflamatória. Quer dizer, o atleta, ele se inflama, né? À medida em que... Estão ouvindo? À medida em que ele se exercita, né? Então, essa reposição mineral, essa reposição hidroeletrolítica com a ação anti-inflamatória traz esse benefício que a gente está falando. Ou seja, equilíbrio hormonal, equilíbrio metabólico, equilíbrio físico, não é? Os minerais, eles estão na base dessa estrutura bioquímica. Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Muito bom. Deixa eu ver se eu amplio aqui um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui minha tela, pessoal. Vocês estão vendo minha tela compartilhada? Queria saber se vocês estão conseguindo visualizar a minha tela compartilhada agora. Vamos lá. Todo mundo sim, sim. Estamos sim. Perfeito, pessoal. Muito bem. Tem mais alguma pergunta sobre essa parte mais da área médica? Ou a gente pode prosseguir? Acho que a gente vai prosseguindo e qualquer coisa, até para a gente não avançar o horário, que já avançou, eu vou procurar ser bastante sintética aqui, viu, gente? Para que vocês procurem a gente é professor, dá cursos, e vamos ter o maior prazer em conversar mais com vocês, tá bom? Então, na verdade, o que acontece é que nós vamos falar um pouquinho sobre odontologia integrativa, que é uma área, eu costumo dizer que não é que ela seja uma área da odontologia, na verdade ela é um enfoque diferenciado de como você deveria ver a odontologia, porque a odontologia ela é muito além de tratamentos dentários, né? E porque eu acredito nisso, porque eu vivo isso já há bastante tempo, pelo menos 2 décadas na minha clínica, eu gostaria de dar uma pontuada nessa questão da biocibernética bucal, da odontologia integrativa e da odontologia neurofocal. E eu já vou explicar por que
odontologia neurofocal, né? Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho para a gente... Isso, perfeito. Muito bem. Então, eu já vou apresentar logo para vocês, fazer aqui uma propagandazinha. A gente tem uma pós-graduação em terapia neural, que é uma pós-lato sensu, tá? Ela é promovida pela nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Odontologia e Saúde Integrativa, que é a SBOSE, né? E vocês vão achar a SBOSE no Instagram, no Facebook, e uma vez que vocês adicionem, vocês vão ficar a par de toda a programação que a gente promove. Entre elas, um congresso anual, com a presença de palestrantes do mundo inteiro, né, que é minha cereja do bolo, vamos dizer assim, que eu amo fazer e promover, e tenho a honra, né, de estar sempre trocando experiências com essas pessoas maravilhosas, esses estudiosos, cientistas maravilhosos da área da saúde integrativa, e também essa sociedade, ela foi feita para você, né? Ela foi feita para você que entende que boca e corpo, na verdade, não houve assim exatamente uma felicidade nessa dissociação por parte das especialidades médicas, né? Até porque a boca ela é parte integrante do corpo, e o corpo ele denota muitos sintomas de desbioses e desautonomias da saúde que se mostram primeiramente na boca, a saber, a diabetes no seu estágio inicial, doenças autoimunes, doenças infecto-contagiosas são extremamente percebidas em quantidades, em fase precoce na boca, né? Hoje nós sabemos que existem aí no mercado os testes salivares, que fazem um excelente papel de rastreio, por exemplo, de quantidades importantes do que a gente necessita saber sobre conteúdos biodisponíveis de hormônios, por exemplo. Enfim, uma série de informações estão contidas nesse universo bucal, que a gente não chama de boca, a gente chama de sistema estomatognático, né? E para isso a gente teve que montar uma sociedade para que a gente pudesse falar um pouco mais rasgado e abertamente, e também que a gente pudesse ter um segmento, um nicho, onde a gente está falando de pessoas que entendem desse assunto para pessoas que querem entender e trocar sobre esse assunto, tá? Então, um pouquinho aí de mim, né? Não vou falar muito, mas eu sou presidente dessa sociedade desde 2018, com muita honra. Sou CEO também de um spa integrativo, de uma clínica integrativa, onde o meu paciente que vem tratar dentes, ele passa por uma série de exames não dentários, primeiramente, né? Desde exames de saliva, testes de rastreio de hormônios, uma avaliação completa nutricional, uma avaliação completa postural, porque a postura tem tudo a ver, coluna e boca, boca e coluna, na verdade, são praticamente uma coisa só, né? Um é complemento do outro, né? E tem aí alguns estudos, né, nessa área de dor, de simetria orofacial, mestrado em biologia naturista, né, com ênfase em acupuntura e medicina chinesa, um lato sensu em psicologia com ênfase em manejo de crenças, né, porque a gente também sabe que não adianta a gente querer empurrar a goela abaixo um conhecimento quando uma pessoa não, mesmo ela sendo da área de odontologia ou de medicina, mas ela não está aberta para aquilo. Então, muitas vezes a gente também precisa trabalhar nessa questão do nosso corpo de crenças e valores, né? E sou terapeuta neural, sou ozonoterapeuta, sou aromaterapeuta, sou master reiki e outras coisinhas mais. Mas sou uma eterna estudiosa, tá? Isso equivale para mim, porque é aquela célebre frase, né? Que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Então, isso é meio problemático, mas vamos em frente. Então, aqui é uma imagem que traduz muito bem essa sensação, essa percepção, que na verdade não é nenhuma sensação, é uma percepção bem real do quanto o dente está inserido não na boca,
mais no corpo. Quem já não teve uma dor de dente que quebrou todo o seu dia, né? Que quebrou totalmente a questão aí de... eu não sei quem está como co-anfitrião comigo, por favor, admite a doutora Cíntia que ela está entrando, que agora eu estou um pouquinho sem esse comando, tá? José Celso, por favor, ou então o doutor Jamil. E, muito bem. Então, por isso eu vou falar um pouquinho nessa live sobre biocibernética bucal e sobre o que é e como se compõe esse sistema, né? Então, a gente sabe que, basicamente, a boca ela está inserida dentro de um complexo estomatognático e ela é composta de dentes, gengiva inserida em gengiva mucosa, o ligamento periodontal, que é o ligamento que une o dente à parte óssea, né? Senão os dentes estariam ali sem sustentação nenhuma, os músculos faciais, mastigatórios, a língua, a articulação, que na verdade é um complexo articular, tá? Uma inervação motora e sensitiva, a oclusão, né, que é composta, é uma função independente dos dentes, ela é composta pelo encontro das arcadas superior e inferior, o espaço intrabucal, que nós chamamos na biocibernética bucal de quarta dimensão, ou de vazio funcional, que é extremamente importante, por exemplo, para a produção de óxido nítrico, que nada mais é do que um neurotransmissor capaz de fazer uma homeostase, por exemplo, do sistema nervoso autonômico, do batimento cardíaco, do fluxo respiratório e de tantas outras coisas mais, né? Sistema visceral, que também é autonômico, e, enfim, tudo isso é causado, é formatado dentro do vazio da boca. Então, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? O complexo estomatognático ele também é composto do sistema nervoso central e do sistema nervoso autonômico, que é uma parte, né, do sistema nervoso, e também da alma ou do corpo emocional. Aí vocês vão dizer, nossa, doutora Cristina, agora você foi fundo na viagem da maionese, né? Mas é isso, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprendendo. Então, a gente entende que boca, ela é uma estrutura complexa que está correlacionada não só anatomicamente, como também baseado numa conversa através de glicoproteínas, proteoglicanas, mucopolissacarídeos, neurotransmissores, diretamente com o sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso límbico, o que é bastante interessante. Então, essa relação boca-cérebro com relação a isso, a essa questão que eu falei, do sistema nervoso central, ela começa nos primórdios da nossa formação intrauterina, né? Nós sabemos que quando nós somos concebidos, né, no útero da nossa mãe, nós primeiramente somos o quê? Uma placa neural. Essa placa neural, ela vai se diferenciar em tubo neural, né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Deixa eu olhar aqui se o chat, se tem alguma reclamação aqui. Não, tá tudo bem, né? Se vocês estão me ouvindo, só me dá um ok, tá? Então, desse tubo neural, a gente vai evoluir para o estomódio, porque o tubo neural ele vai formar numa ponta a formação inicial da cabeça, mas a primeira estrutura que se forma nessa formaçãozinha da cabeça, aí qual é? Olha que curioso. É o estomódio ou estomodeu, que é a boca primitiva. Olha só que coisa engenhosa, maravilhosa, que eu não canso de falar, né? Como que o cara lá de cima é muito bom mesmo, ele é bom nessa coisa da arquitetura e da engenharia. Então, desse estomódio, nós temos o cérebro primitivo, tá? E o cérebro primitivo, tá? Ele vem diretamente do grupo de células que formou o estomódio. Ou seja, em outras palavras, eu sou ousada nisso que eu vou falar, tá? Mas em outras palavras, o cérebro primitivo ele é formado diretamente da boca primitiva, que é o estomódio.
E aí, depois que se forma o cérebro primitivo, como um apêndice, aí vai ter a formação dos dentes, da função, né, da boca, do desenvolvimento cerebral e dessa interação de boca-cérebro, tá bom? Então, deixa eu só passar aqui mais uma vez. Deixa eu ver. Não passou por aqui, certo? Por favor. Só um minutinho. Deixa eu ver uma pausazinha aqui para ver o que aconteceu nessa apresentação. E é isso, gente. Isso aqui é só uma propagandinha da Semana da Saúde Integrativa Online, que no ano passado aconteceu nessa data de 7 a 14 de novembro, mas nesse ano vai acontecer de 8 a 10 de outubro. Vocês já podem anotar isso, e se quiserem, como.br, e a gente vai cadastrar vocês para que vocês recebam nossa newsletter e nossas novidades, tá? Então, vamos lá. O sistema nervoso central, ele se subdivide em sistema nervoso central, periférico, somático e autonômico. E por que você está falando isso? Né? Se o assunto é odontologia integrativa. Vocês já vão entender, né? Você sabe que quando a gente está tenso, está preocupado, está com algum tipo de dor, desconforto, a primeira coisa que acontece é uma tensão, né? A gente sabe que a tensão gera mais dor e mais desconforto, mas por sua vez, como um biofeedback negativo, ela também vai tensionar mais ainda. E os primeiros músculos que são tensionados são os músculos da face e do pescoço, em especial da cervical, que está intimamente correlacionada, através de anastomoses ligamentares e musculares, ao complexo estomatognático, tá? Então, aí a gente tem já um quadrozinho bem conhecido que fala um pouquinho do que é esse conceito de boca na ótica da biocibernética bucal e de como que a gente tem uma correlação do corpo inteiro com a boca, de forma funcional verdadeiramente. A gente pensa assim, não é possível uma coisa dessa, né? Mas acontece que há 1000 e poucos anos atrás, os chineses já sabiam disso, né? É incrível como essa ciência da medicina chinesa, ela é extremamente sábia e milenar. Então, já se sabia que os dentes anteriores estão muito relacionados a toda a parte de rins, bexiga, a toda a parte gênito-urinária. A parte dos caninos está muito relacionada com fígado e vesícula. O grupamento de premolares estão intimamente relacionados a intestino grosso e pulmões, né? Vesícula, válvula de piloro, pâncreas, e os molares estão muito relacionados a coração e intestino delgado. Aqui a gente tem uma outra tabelinha que eu não vou entrar em detalhes agora, pessoal, porque o tempo já avançou, mas depois quem quiser, quem tiver interesse, pode me pedir, pode me procurar. Tá? Ela está extremamente divulgada na internet, mas é um gráfico em forma de pizza, né, estilizado em forma de pizza, que fala muito bem sobre os círculos funcionais em relação aos grupamentos dentários. Né? Nessa tabelinha que você está vendo, a parte mais interna do círculo, ela está relacionada com a parte, vamos dizer assim, funcional, né? Onde você vê aí dores de cabeça, como migrânia, reuma, que é a linfa, né, que é extremamente importante na nossa biocibernética bucal, e outros conteúdos também. Então, vamos lá. Vamos passar para a odontologia neurofocal. Por que eu, como uma dentista da área integrativa, eu entendi que a odontologia neurofocal, ela tem tudo a ver com o corpo? Porque a gente sabe que 80% das doenças crônicas têm origem
na boca, né? Isso são pesquisas antigas, não tem nada de novo, bem como o professor Jorge Jamil já explicou. Parece que é tudo novo, mas não é nada novo, né, professor? Então, a gente sabe que 80%, já existem estudos dizendo, inclusive, que 87% dos problemas crônicos e autoimunes, eles iniciam na boca. Então, olha só a relevância de você poder compreender um pouco mais o que é odontologia neurofocal e trabalhar com essa homeostase a nível sistêmico. Então, para a gente chegar, assim, numa linda foto como essa, não vão bastar as pequenas pedrinhas de cristal Swarovski coladas no lábio, né, pessoal? Para começar, a gente tem que ter dentes lindos, fortes, saudáveis, uma gengiva absolutamente saudável, né, desprovida de placa bacteriana, ou pelo menos que tenha o mínimo possível de placa bacteriana, gengivite, periodontite, nem pensar, né? E olha só a hidratação desse lábio, pessoal, né? Se a gente colocou tanta pedrinha assim, é porque esse lábio, ele é um lábio hidratado, ele é um lábio cheio de colágeno, né? O famoso lábio carnudo, né? Lábios sensuais, mas ele está cheio de colágeno. Atualmente a gente até brinca, né? Está cheio de preenchedor também, né? De ácido hialurônico, que o dentista hoje está bombando na área de harmonização, parabéns para a gente. Mas é necessário muito além de técnicas, vamos dizer assim, de receita de bolo, sabe, pessoal? A odontologia integrativa, ela não condena a harmonização, mas ela quer criar uma vírgula em toda essa apologia à beleza, à estética, porque a verdadeira beleza, a verdadeira estética sustentável, ela vem de dentro para fora, né? Então, por exemplo, você pega uma paciente dessa, olha só que gratificante, uma pessoa que parece que rejuvenesceu. Eu aqui coloquei o antes, obviamente, do lado direito e o depois do lado esquerdo, né? Deveria ter sido ao contrário, mas tudo bem. Então, você pode ver essa moça como ela estava envelhecida, talvez 15 anos mais, 20 anos mais, com a condição precária da boca dela, né? Uma pessoa que estava desnutrida, que estava com várias brechas imunológicas, tudo decorrente de desnutrição e de processos já infiltrados com desautonomia, de fluxo, né, fluxo energético, né, propriamente dito, porque os dentes eles estão inseridos dentro desses circuitos elétricos e energéticos. Então, ali ela tinha muitos focos odontológicos que irradiavam, não só quimicamente, né, com várias citoquinas que fazem uma total poluição do sistema imunológico, né, e deixam o sistema inflamatório em picos e picos e picos. Você sabe que citoquinas, principalmente do tipo HANS, que são as citoquinas CCL5, são citoquinas altamente cancerígenas, né? E dependendo dessa proporção de ataque, isso vai chegar realmente a processos degenerativos complexos, e aí a gente vai ter que intervir não só na boca, como no corpo como um todo, né? E logo depois ela, aí mais ou menos uns 10 a 12 meses depois da gente fazer uma regulação de alimentação, fazer uma regulação de postura, fazer todo um tratamento odontológico, obviamente, né? A gente tem uma pessoa que está sorrindo de verdade, que está sorrindo com vontade de sorrir, né? Porque a gente fez o equilíbrio homeostásico, né? Não só das vitaminas, de toda a parte detox, ela estava muito intoxicada, da verdadeira hidratação, que não é só água. A gente sabe que para você ficar bem hidratado hoje em dia, você precisa ter água unida a sais minerais. Tanto é que hoje em dia as águas adicionadas de sais são as águas do momento, né, da saúde integrativa.
e de preferência com pH alcalino. Então, depois ela começou a ficar realmente com esse sorriso simpático, maravilhoso e espontâneo, né? Isso é muito gratificante na nossa clínica. E como a gente trabalha na odontologia integrativa muito com fatores de crescimento, né? Aí vocês estão vendo tubos de ensaio com autólogos do sangue. A gente trabalha com reconstrução não só na boca, como também no rosto, né? Com plasma rico em plaquetas, plasma rico em fibrina e tantos outros hemoderivados que advêm dessas técnicas, essa ferramenta super rica, importantíssima, hoje em dia usada em larga escala pelos ortopedistas, e dentistas e biomédicos. Então, até mesmo, pessoal, a qualidade desse sangue que a gente vai trabalhar, a gente precisa questionar, né? Vocês viram que o professor Jorge Jamil falou sobre a qualidade do solo. E veja só, eu fiquei estarrecida em saber que a gente antigamente comia uma laranja e agora em 2020 tem que comer 21 laranjas para você repor aquilo que aquela laranja de um tempo atrás estava te dando com um só fruto. A mesma coisa acontece com o nosso sangue, porque nós somos produto direto dessa qualidade de ingestão de alimentos e suplementos, né? Então, eu não vou me deter muito, vou passar aqui rapidinho. Por aqui você já vê uma qualidade de pele. Essa moça aqui, por exemplo, ela fez só um pequeno procedimento de preenchedores com autólogos e eu pedi para ela beber 3 vezes mais água do que ela bebia pouca água. Em 3 meses ela ficou com essa qualidade de rosto e anatomia de rosto totalmente diferente. E olha que a foto da esquerda, por estar mais iluminada, porque aqui foi um erro de continuidade, mas vocês podem notar que essa foto da esquerda, ela sugere, pela própria luz da iluminação, que a pele deveria estar mais bonita, mas você vê nitidamente nessa segunda fotografia da direita, que mesmo a foto estando um pouco menos iluminada, você vê o contorno do lábio dela totalmente diferente, o contorno do malar dela totalmente diferente, só porque ela hidratou. Mas que tipo de água? Água adicionada de sais e suplementação com minerais. Tá? Então, aí fica uma dica, pessoal da ROF, atenção, né? Nem tudo é botox e preenchimento, nem tudo é fio. Muita coisa tem a ver com nutrição, suplementação, hidratação. Vocês podem mudar um rosto em 3 meses. É claro que eu sei que isso pode e deve ser mesclado com as técnicas que a gente faz de preenchedores e tudo mais, mas até mesmo o resultado e o produto final dessa estética vai ser muito mais rico se você aprender a trabalhar hidratação e suplementação, tá? Bom, então vamos lá. Falando em boca, a gente tem que falar em sistema nervoso autonômico, né? A gente já sabe que o sistema nervoso autonômico, ele tem as principais funções que são inervação da musculatura lisa, como o miocárdio, órgãos, vasos sanguíneos e glândulas, né? E regula fenômenos vasculares também, respiratórios, digestivos, hormonais, músculo-esqueléticos, emocionais e fenômenos de apreensão de memória. E também se relaciona muito, muito, muito com os estados emocionais, tá? Então, quando a gente fala em biocibernética bucal, a gente vai falar em auto-eco-organização. Então, esse é o princípio máximo do que eu quero deixar hoje aqui para vocês, com a parte da odontologia integrativa. Que vocês possam pensar um pouquinho mais sobre tratamentos mais sustentáveis, tratamentos que promovam auto-eco-organização. Mas o que é isso? É uma capacidade e uma tendência do sistema se auto-renovar e preservar aquele novo resultado. Ou seja, além dele ter essa capacidade de se auto-renovar, que é uma coisa que acontece muito, por exemplo, na periodontia, na harmonização facial, mas acontece também nos processos odontológicos meramente dentários,
você também vai conseguir a preservação da essência, tá? Ou seja, ele se auto-renova e ele tende a ter uma melhor resiliência, tá? Então, vamos traduzir isso em umas palavrinhas mais tranquilas, né? Por exemplo, quando a gente cria métodos e ferramentas de tratamento que promovam auto-eco-organização, a gente está criando condições de homeostase do próprio organismo receber uma injúria, seja ela mecânica, seja ela química, seja ela, enfim, física, e aquela injúria, ela vai exercer uma certa pressão, ela vai ter, por parte do organismo, uma resposta, mas essa resposta não vai se exacerbar. Ele vai responder, mas ele vai tender a voltar para o estado dele de essência, de repouso. E isso é uma tremenda ferramenta anti-inflamatória. E aí que entram as suplementações com os minerais, né? Os minerais que eu digo inteligentes, né? Porque eu já apelidei esses minerais de minerais inteligentes. O professor Jorge Jamil falou muito bem sobre o carbonato de cálcio. Meu Deus! O carbonato de cálcio, que é o cálcio que a gente ingere aí através de alguns produtos que eu não vou falar a marca, tá? Mas são extremamente pesados, eles se sedimentam, causam efeitos colaterais a nível na boca, de tártaro, cálculo salivar, cálculo gengival, cálculo intraradicular, né, criando aquelas pérolas dentro da polpa dental. E, além disso, cálculos na vesícula, no fígado, nos rins, e até ateromas, né, na parte vascular, que geram AVC, que geram processos cardiovasculares degenerativos. Então, gente, o ideal é a gente começar a ser bem crítico na hora de suplementar esses minerais para nós mesmos, para a nossa família e para os nossos pacientes, né? E, voltando aqui para a auto-eco-organização, a gente tem também esse poder de autotranscendência. Olha que coisa fantástica e maravilhosa. É a capacidade e a tendência do sistema de mudança, de transformação e de evolução. Então, quando eu falo isso, a gente está falando no complexo do sistema estomatognático, né? Muitas vezes, as alterações oclusais, elas geram injúrias, né, para a musculatura, para os ligamentos articulares de cabeça e pescoço, mas se você tiver um tratamento que promova essa eco-organização, que você utilize ferramentas e terapias que promovam essa qualidade, você vai ter uma resposta muito mais rápida e um sucesso nesse seu tratamento, tá bom? Eu queria deixar aqui alguns estudos que eu achei muito relevantes, principalmente esse estudo da Universidade de Minas Gerais, da Faculdade de Farmácia, sobre essa alga do litotânio calcário que o Dr. Jorge Jamil comentou. E esse é um dos estudos que eu mais gostei de ler, porque ele comprova, através de uma avaliação da atividade inibitória do rolamento de leucócitos, uma propriedade muito importante dessa alga sobre processos inflamatórios. E, abrindo aqui um parênteses, quem não está inflamado hoje em dia, na atual modalidade dos nossos alimentos totalmente processados e dessa nossa vida onde o relógio parece que só tem 12 horas, né? Quem é que não está inflamado por estresse, por pressão da agenda que não cabe mais na folha do nosso dia a dia? Quem é que não está com cortisol nas alturas, totalmente desbalanceado? Né? Quem é que não está já com um distúrbio desse eixo hipófise adrenal ou hipófise gonadal, como o doutor Jorge Jamil falou, quando a gente perde a libido, né? E libido, adorei esse conceito e adoto ele também. A libido não é só uma coisa sexual, libido é uma coisa do gosto, do elan pela vida, né? Da paixão de viver, de gostar de viver. Então, façam essa autoanálise,
sobre isso, primeiramente em vocês, né? Lá no nosso curso de especialização, a gente faz com que os nossos alunos sejam os primeiros pacientes, os primeiros a experimentar essa terapêutica, através do autoquestionamento, né, do autoconhecimento. Porque quando a coisa se torna no nível da experiência, ela é muito melhor aprendida e muito melhor sedimentada na sua curva de aprendizagem, né? Então é isso, eu gostei muito desse estudo. Esse estudo ele conclui que essa extração, né, do litotânio em meio alcalino, nessa temperatura bem quente de 60 graus, resultou no maior rendimento de polissacarídeos, e que esses polissacarídeos sulfatados, né, são os principais constituintes da espécie, e que eles apresentam uma inibição do rolamento de leucócitos. Gente, a gente está falando aqui em efeito cascata de inflamação. E, em outras palavras, para colocar isso sumariamente, a gente está falando em propriedades riquíssimas, anti-inflamatórias, de uma maneira que nunca se viu, tá, nessa metodologia da farmácia, né, na farmacologia. Então, também tem um outro estudo que eu achei muito interessante sobre autoenxerto em cães de cortical, pessoal, de cortical. A gente não está falando em osso medular, tá? A gente está falando em osso cortical, que é um osso difícil da gente conseguir. Eu sou implantodontista, também trabalho na área de reconstrução de dentes, implante. Então, aí a gente acha super importante ter ferramentas que nos concedam ganho de massa óssea, que nos concedam condições dos dentes voltarem a ter a sua sustentação, a sua base, o seu perfil de ligamento periodontal saudável, né? Que a gente possa ter saúde, não só no dente, mas também no ligamento, na gengiva, nas articulações, enfim, no todo mesmo, né? Aqui não é uma propaganda não, mas, e nem eles me pediram isso, mas eu achei por bem colocar, porque isso aqui não é uma suplementação, isso é um conceito, tá, pessoal? É um conceito que se traduz nos locais inflamatórios, tá, crônicos, em um estímulo incrível para você recriar tecido, tá? A gente está falando aqui de bioengenharia tecidual. Depois, quem quiser esses estudos, pode me procurar no privado, tá bom? Através daquelas bose.com.br ou pelo Instagram, que a gente também pode falar no direct, tá bem? Então, basicamente, aquele fenômeno que a gente aprende lá na faculdade de odontologia, aquele fenômeno de desmineralização e remineralização, né, o famoso ciclo des-re, ele é otimizado com essa suplementação e com todo esse detox, sob essa ótica, né, do conceito da boca como um complexo, né, que interage sim com o sistema nervoso autonômico, que gera um entendimento e uma conversa com ele, e que eventualmente pode gerar desautonomias à distância, através de infecções, através de uma oclusão incorreta, desautonomias às vezes no sistema gênito-urinário, e a gente vai aprender que pode-se intervir à distância com sucesso, tá bom? Bom, eu não queria me estender muito mais, e eu vou terminar com esse modelo, né, que eu chamo de modelo das medicinas. E quando eu falo as medicinas, eu incluo aqui, pessoal, a odontologia integrativa, a biomedicina integrativa, a nutrologia integrativa, tá bom? Então, essa sociedade, a SBOSE, ela fala justamente sobre esse abraço da gente poder ter com vocês que trabalham em outros setores da saúde, que não sejam só medicina e odontologia, mas que compreendem essa visão, tá? Então, basicamente, o modelo de medicina convencional, ali na coluna da esquerda, ele era baseado nessa física newtoniana, que vê o corpo como uma biomáquina, que vê o cérebro como um biocomputador,
e que vê também a consciência como um subproduto da atividade elétrica do cérebro, quer dizer, uma coisa bastante cartesiana, vamos chamar assim, né? Que acredita que as emoções, sim, influenciam as doenças por meio de ligações neurohormonais entre o cérebro e o corpo, e cujos tratamentos com medicamentos e cirurgia para consertar, né, entre aspas, os biomecanismos anormais no corpo físico, já estariam sendo estimulados, né, ensinados. E realmente, nessa época, foi quando nasceu a medicina psicossomática, né? A gente sabe que mente sana, corpo são, e vice-versa, a tendência é essa. Mas, de uns 10 ou 15 anos para cá, a gente começou a ter um outro modelo, um modelo de medicina vibracional, que é esse modelo que hoje a gente adota, tá? Que é baseado na física quântica e einsteiniana também, e que vê o corpo como um sistema dinâmico de energia, né? Então, a gente está falando agora em medicina quântica, eletroeletrônica, medicina das substâncias e dos fluxos de energia. Então, isso aí é só um gancho para vocês ficarem com vontade depois de estudar mais, tá bom, pessoal? E não é nada difícil. Na verdade, quanto mais a gente estuda, mais sentido isso faz, né? E ela também preconiza que a mente e o espírito são verdadeira fonte de consciência, né? Ou seja, o verdadeiro operador que controla o cérebro, que é verdadeiramente um biocomputador. Mas quem é que controla o cérebro? São só substâncias químicas? Claro que não. Como é que a gente pode ter 2 pessoas com câncer no cérebro, né? Câncer maligno, metastásico no cérebro, e uma pessoa se curar e a outra não, tendo aí o mesmo tratamento, a mesma forma de suplementação, a mesma forma de se detoxicar? O que é que faz a diferença? Será que é realmente a genética? Será que é realmente o tamanho do telômero, né? Será que é a quantidade da telomerase? O que pode ser? É claro que não, pessoal. Existe um comando que está por detrás desse cérebro, que é a nossa fonte de consciência, o nosso padrão de pensamentos, que cria o nosso sistema de crenças e valores, e que, por sua vez, também conversa de novo com o nosso padrão de crenças, né, de pensamentos. Então, isso aí eu vou deixar como uma coisa assim, perdi a palavra, né? Mas vou deixar aqui como um teaser para vocês poderem depois procurar saber mais aqui com a gente, tá bom? E as emoções e o espírito podem influenciar as doenças por meio de ligações energéticas e neurohormonais entre o corpo, a mente e o espírito. A gente já sabe que, por exemplo, a água, né, que é uma substância H2O, mas se você for olhar ela em microscopia de varredura eletrônica, ela é um cristal. E dependendo do assédio energético que ela sofre, né, dependendo da energia que você emana para aquela água, sim, é isso mesmo que eu estou falando, a energia que você emana para aquela água. Isso tem até já experiências em escolas, né, gente? É fantástico isso. Depois eu falo um pouquinho sobre essas experiências em escola primária, né? Mas essa água, segundo um grande mestre que eu admiro muito, né, que é o Dr. Masaru Emoto, depois quem quiser ver no YouTube, clica lá em Masaru Emoto, né, experiência da água. Ele ganhou praticamente um prêmio Nobel sobre isso. E todas as nossas emoções, se a gente vibrar em cima daquela água, você vai criar um cristal mais simétrico ou mais complicado. E por aí você tira que se nós somos 80% água, porque há 10 anos atrás nós sabíamos que éramos 70% água, mas hoje nós sabemos que somos 80% água. Então, por aí você já tira um paralelo do que a gente, com as nossas crenças, com os nossos pensamentos, com o nosso autocuidado, com a nossa varredura diária do que a gente está pensando ou deixa de pensar, o que a gente pode fazer em termos de saúde, né? E hoje a gente sabe que
o tratamento com diferentes formas e frequências de energia para reequilibrar o complexo corpo, mente e espírito é o que está valendo, tá bom, pessoal? Então, eu queria muito, eu sei que a gente, aqui, eu iria falar um pouquinho sobre isso, mas aqui eu deixo para vocês um pouquinho do que a boca em otimização com o sistema nervoso autonômico faz, tá? Ela domina fome e sede, salivação paladar, emoções e memórias, eixo hipófise adrenal e eixo hipófise gonadal. Ela domina a resposta imunológica. Enfim, várias coisas importantíssimas, tá bom? E eu vou parar aqui o meu compartilhamento. Gostaria de agradecer imensamente a minha oportunidade aqui e dizer que realmente vocês agora vão entrar na fase pináculo dessa live, que é esse sorteio para vocês degustarem esse produto que o nosso querido José Celso desenvolveu ao longo de 30 anos, não é isso, José Celso? 30 ou 35, já nem sei mais. Não, Mas 25. 25, achei que era 30. Diminui um pouco, né? Na minha cabeça ficou 30. Então tá bom. 25 já é um jubileu, hein? Um jubileu aí de 25 anos. Isso Obrigado. aí. E o quanto que essas terapias de reposição minerais, feitas de forma consciente, inteligente, sem você ficar comprando remédio pela mão de indústrias farmacêuticas, ela é importante, sim, na cicatrização dos seus pacientes, na promoção de terapias anti-inflamatórias que interrompam processos de glicação, de envelhecimento precoce, técnicas de embelezamento do seu paciente ou de reconstrução da boca dele, porque acontece da gente perder enxerto, da gente perder implante, da gente perder um fio que colocou no rosto da pessoa, e muitas vezes o problema não está na técnica. O problema ele está no tecido que a gente chama de terreno biológico, né? Gravem essa palavra, terreno biológico. A gente precisa colocar, como o americano diz, né, fazer um deliver, né, entregar o nosso produto num terreno biológico que está otimista, positivo, receptivo para você colocar o seu trabalho. E é por isso, e é disso que a gente está falando, tá? Não somente das técnicas, não somente do produto, dos minerais ou da suplementação em si, mas é de um todo. E eu sei que é muita coisa, pessoal, então eu agradeço mais uma vez e gostaria de abrir aqui para algumas perguntas finais, para que a gente possa ir, então, direto para o sorteio, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma pergunta. Tá. Os biominerais marinhos podem contribuir para a recuperação muscular pós-treino? Isso foi a resposta para aquele rapaz, né, doutor Jorge? Acho que você teclou aqui. Sim, foi isso mesmo. A ideia foi essa. Ok. Então, os biominerais marinhos podem contribuir para a recuperação muscular pós-treino, excelente, melhorar a formação de adenosina trifosfato, né, muscular, pela otimização enzimática. Também pode otimizar a produção de testosterona e, indiretamente, melhorar a massa muscular. E, além de ser uma terapêutica altamente sustentável, né? Porque é muito bem absorvido. A Emily me perguntou assim: a ingestão do odontocal deve ser realizada de 8 em 8 horas? Essa ingestão, eu sigo o que o José Celso preconiza, tá? Ele já faz... Fala um pouquinho, José Celso, da sua experiência de... Ele é um alimento, né? Nós temos que sair um pouco do convencional de medicamentos que preconiza horários rígidos e antes e após refeição. É um alimento suplementar, não um suplemento alimentar, mas um alimento suplementar. E você pode fazer o uso preferencialmente longe das refeições para que ele tenha
para que ele não tenha uma ação conflitante. Eu, particularmente, tomo há 20 anos, mas eu tomo à noite antes de dormir, como o Dr. Jorge sempre me ensinou, que isso é um alimento celular, e quando você está no Isso. sono, o teu organismo vai se reequilibrar e vai necessitar desses alimentos que não são alimentos proteicos ou calóricos, são alimentos celulares. Não sei se é isso, Jorge. Sim, claro, é por aí mesmo. Toda aquela engrenagem, aquele maquinário celular precisa dos minerais no funcionamento, para otimizar o seu funcionamento, todas as células do corpo. Perfeito. E justamente, né, quando a gente vai dormir é quando começa o processo do biofeedback, né, cerebral, hormonal, então, enfim, né? Mas aqui, a Elita Rocha ela diz que toma 3 pela manhã. Pode ser. Aham. Não há rigidez com relação ao consumo, né? Por se tratar de um alimento e não de um medicamento. Eu tomo 3 na hora do meu lanche, porque de manhã, como eu faço o jejum intermitente, eu pratico um pouquinho o jejum intermitente, eu sempre abro o meu jejum intermitente às 8 da noite, então eu só vou comer lá para as 11, meio-dia, aí eu já vou fazer uma alimentação de almoço, né? Eu já tirei meu café da manhã, já tem bastante tempo disso. Então, quando chega aquela hora de 16, 17 horas, que a gente começa a ter aquela queda, né, do nosso biorritmo, eu vou fazer um lanche, e aí eu incluo também. Não sei se eu estou correta, hein, doutor Jorge? Sim, não há problema, não vejo problema. Então, Cristina, quem que vai finalizar aqui nosso encontro? Bem, eu acho que a Cristina deve, por algum motivo, deve ter caído o sinal, alguma coisa assim, mas em nome dela, do Dr. Jorge e do Fernando, da Nova Endovita, eu queria agradecer a todos que tiveram a paciência e o carinho conosco para acompanhar essa enriquecedora palestra que nós tivemos hoje, de experiências profissionais relacionadas muito mais ao ser humano, como a doutora Ana citou. Então, eu queria só agradecer a todos e desejar uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Dr. Jorge Jamile, muito obrigado pelo seu conhecimento. E até uma próxima live, gente. Tchau, tchau. Um abraço boa noite. a todos. Fiquem com Deus todos.